para o canal do YouTube da agência, só, por exemplo, hoje eu não pude participar, mas eu quero assistir. Então, tá lá para o dia que não conseguir participar também. Legal. Chá não vai? Não. Tá. Então, atenção. Essa roleta tá viciada. Não é possível. Essa roleta, você vai mudar meu nome na próxima. Não é possível. É a outra Camila, cara. Certeza que essa roleta Mima. tá viciada. Fala que é a Mima. Só para com isso, eu falei que não entrava hoje. Gente, para quem não estava no outro livro, eu acho que eu apresentei metade do livro. Na próxima apresentação, você vai pôr meu nome, sei lá, como é que é com o seu nome na Escola da Vida, Chafi? Judete? Vamos trocar esse nome aí, Camila, não tá dando sorte. Isso. Gente, uma outra coisa, a gente vai lembrando, fiquem à vontade para interromper, fiquem muito à vontade, tá? Para fazer as considerações na hora que vocês acharem necessário ou complementar. Então, vamos lá. Bom, então estamos começando um novo livro com uma palestrante super nova que nunca palestrou. Então, vamos lá, Receita Previsível. Eu estou com a edição branca, tá? Não estou com a edição laranja, então quem tiver com a laranja, quiser fazer algumas observações, complementos, manda ver, tá? Bom, o que ele diz nesse primeiro capítulo do Receita Previsível? Primeiro, né, um resumo do que é esse livro. Esse livro foi o caso de sucesso, o case da Salesforce, que ele transformou, né, 100 milhões de receita recorrente. Então, ele questiona, ele entrou como vendedor lá, né, vendedor júnior, e ele questiona o modelo de vendas que a gente pratica há tantos anos. E ele conta um pouquinho dessa história no primeiro capítulo, tá? Então, de onde vem os 100 milhões, né? E a primeira coisa que ele fala é o equívoco de vendas da atualidade, que o aumento da quantidade de vendedores é o que faz a receita aumentar. Então, toda vez o que a gente fala, né? A gente sempre a gente pensa no operacional. Então, se o vendedor ele não dá conta mais, a gente contrata outro para outro dar conta, faz aquela continha básica, né? De quanto que precisa para o vendedor se pagar, o mínimo de vendas dele, e assim vai. E aí, porque aqui ele fala diretamente do método outbound, que ele vai falar desse método, né? É muito que não precisa ser dessa forma, e dessa forma também a gente não consegue escalar do jeito que se pode escalar. E aí, ele traz 3 fatores chaves para uma receita previsível. A geração previsível de leads, então ele foca muito no leads, falando que o mais importante para a receita previsível é a quantidade de leads geradas, só que de uma forma não achismo, mas trabalhando sempre com números para gerar aquele leads, né? Porque quem tem experiência já com funil, tem bastante gente do comercial de marketing aqui, quanto maior o topo do funil, né? Quanto mais gente estiver no topo, provavelmente a gente vai ter mais pessoas no fundo, é estatística. Então, a gente converte mais. Lógico, se forem leads qualificados, né? Outra questão é a equipe de desenvolvimento de vendas, então, que transpõe o abismo entre marketing e vendas. Então, geração de equipes de vendas outbound focada 100% na prospecção, que nem sempre o comercial e o marketing estão alinhados, né? Ou até tem aquela confusão, essa atribuição é do marketing, essa atribuição é do comercial, até onde vai um departamento, até onde vai o outro departamento. Então, ter isso muito claro e muito bem estabelecido. E sistemas de vendas consistentes. Sem consistência não há previsibilidade. Então, ele vai falar um pouco para frente no capítulo sobre a questão de trabalhar com sistemas. Não depender de pessoas e sim de processos, né? No sistema que a gente tem as informações de uma forma mais previsível, que teoricamente, né? Entrou lá, não tem como falar que deu certo ou não deu certo, ou que a conversão está boa ou se não está.
aí ele traz a irregularidade das hot calls, né? As hot calls são as ligações que a gente faz muito ainda, né? Que são aquelas ligações que a gente liga direto para poder fazer a prospecção, né? Então, liga lá e o que ele questiona? Qual é o problema dessas hot calls? É que a gente sempre está trabalhando com o nosso orgânico. E, assim, o orgânico passivo, né? Que a gente recebe, e o orgânico que a gente fica naquele vício de olhar as pessoas que não são mais nossos clientes, ou o cliente que não comprou mais, ou é sempre o que está na nossa zona de conforto. Então, a gente não vai para outros públicos, outros caminhos, ou novas pessoas, e por isso que a gente fica sempre nessa. A gente tem o crescimento, ele não diz que não há o crescimento. Há o crescimento, mas não é um crescimento que continua sendo constante e recorrente. Então, aqui ele traz essa figura que aqui, onde o ponto A, né, é o orgânico, o C é a parte do proativo, as novas práticas. E aí, qual é o problema quando muitas vezes não dá certo, quando muda para outbound? Porque as pessoas elas não têm a paciência de esperar essa etapa de mudança, tem que ser persistente. Então, não é no começo que vai dar 100% certo. Às vezes, a gente tem que adequar o perfil do cliente ou a forma que quem é do marketing sabe, né? Que é a questão das palavras-chave, os tags, a gente sempre erro e acerto, né? O teste AB. Então, ele traz essa imagem que fez muito sentido. Dolorosos erros de planejamento que a direção e gestores de vendas cometem todos os anos. Então, aqui, o que ele diz? Que que os diretores e os CEOs, eles estabelecem uma meta, aí é um círculo vicioso, porque como a gente tem... como fica no círculo vicioso, eles trabalham mais, fazem mais ligações para atingir a meta, ou contratam mais vendedores, mas não é escalável. Então, às vezes, tem a meta, se faz a meta em cima do que a gente precisa, do que a gente quer, só que a gente até consegue atingir a meta, de novo, mas não consegue manter escalável. E aí, o que ele diz aqui, que das organizações produtivas em vendas, os vendedores não causam a taxa de crescimento da aquisição de cliente, eles as cumprem. Por quê? Já tem um método tão estabelecido que tem lá o funil de vendas e eles têm que se adaptar ao método, e não o método se adaptar a eles, né? A geração de leads causa a aquisição de novos clientes, que foi a questão que eu falei do topo do funil. Então, quanto melhor for a sua geração de leads, menos dependente você será da qualidade dos seus vendedores e de seus processos. Então, quanto mais lead, mais aquisição de novos clientes. E aqui ele faz uma comparação, né, entre o competidor A e o competidor B, né? O competidor A, ele tem um tempo de rampagem de 4 meses, eles criam um funil de vendas para o vendedor se encaixar, então eles seguem a metodologia, investem muito menos em marketing, eles focam na prospecção, 100% em prospecção, e o competidor B, ele vem da forma mais tradicional, né, que é o tempo de rampagem. Só que assim, o que eles não percebem? Eles gastam muito com marketing, eles gastam muito tempo, né, em ligações mais frias, e o tempo de rampagem, porque como ele fica batendo a cabeça, ele vai de entre 6 e 15 meses no final. Aí vocês podem estar se questionando, né, porque eu me questionei, que fala assim, tá, então joga tudo fora, até agora o que deu certo, joga-se fora e não serve mais, né? Eu já li esse livro, então, assim, eu estou muito feliz da gente ler novamente para poder absorver. Então, lá no final, no meio do livro, ele vai entrando em mais detalhes, né? E aí, assim, na verdade, não é que não serve mais,
é que essa metodologia que ele traz de outbound é que ele fala de ter o recorrente, o previsível, de você poder saber realmente, poder previsionar o que você vai ter de receita, se a receita ela acontece todos os meses, né? Diferente de você fazer o operacional. Luta, 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 luta esse mês que vem parou. Luta, 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 mês que vem consegue, aí no outro parou. Então, aí você não consegue escalar. Eu vejo que, assim, há negócios que super dá certo o outbound, há negócios que tem que fazer o mix, há negócios que precisa fazer, sim, o inbound. Então, eu acho que tem que pegar a teoria, né? Absorver a teoria e saber como que a gente aplica melhor para as nossas realidades. Aqui ele traz, né? Fala, Nai. Só para fazer uma observação, não sei se todo mundo está familiarizado com os termos de inbound e outbound, eu acho importante a gente trazer esse conceito, né? Que o inbound é quando a gente atrai o cliente. Então, a gente joga uma isca, alguma coisa para atrair o cliente para ele vir até a gente, né? Então, ele nos procura, ele vem atrás. E o outbound é o contrário, a gente vai atrás do cliente. Então, às vezes ele nem procurou, nem demonstrou e a gente está indo atrás dele, está criando essa necessidade no cliente. Então, eu achei interessante que ele traz ali no livro a virada de chave, né? Porque o inbound, ele está muito em alta há algum tempo, porque é muito mais fácil, né? Quando o cliente olha alguma coisa que ele identifica, que é uma necessidade que ele identifica em você, e ele vai atrás de você por conta disso. Mas o que ele está trazendo aqui no livro é o contrário, é o outbound, é a gente ir atrás do cliente de alguma maneira que eu ainda vou entender certinho como ele faz aí no decorrer do livro. Legal, Nai, obrigada. Queria complementar com um raciocínio de que marketing e vendas andam juntos e que o que pode acontecer numa operação que tudo funcione, flua bem, é que um também vai alimentar o outro, né? Então, tipo, vai ter momentos em que você vai ter jogado uma isca, essa pessoa ela vai ter se relacionado com a sua empresa, mas ela ainda não está madura para comprar. E aí depois isso pode se transformar em outbound por você ir atrás dela, tipo, e oferecer para ela sabendo mais das necessidades dela. Porque quando ele fala ali, por exemplo, de 4 meses, se você falar que para quem está acostumado com resposta direta, tipo, vive de indicação, aí chegou o lead, já converte, é o melhor dos mundos, né? Mas a gente sabe que hoje as pessoas são influenciadas por tudo à volta delas, e aí depois que elas estão prontas para comprar, né? Então, queria complementar só com esse raciocínio de que um não exclui o outro necessariamente, né? Que o ideal é eles caminharem juntos. Legal, Ali, eu também acredito nisso. Vou até compartilhar com vocês, antes de continuar, eu tive uma experiência de outbound com a Leads to Be, eu acho que todo mundo conhece aqui, né? Que é uma empresa focada em fazer outbound. É um sistema que você assina, né? E é focado em outbound, existem outros. E aí foi quando eu consegui entender o outbound, assim, na prática, sabe? Vivenciando. E, assim, de uma forma muito, muito, muito resumida, você acessa o sistema, aí lá na frente ele vai falar sobre o PIC, né? Que é o perfil do cliente ideal. E aí você mesmo compra, eles têm os dados, eu não sei agora com a LGPD como está funcionando, mas vem os dados direto da Receita Federal, de N dados que eles têm, e aí você direciona o perfil do teu cliente para algumas empresas. Então, você vai lá e você pesquisa, eu sou uma empresa, sei lá, metalúrgica. Eu quero, quem são os meus clientes? Meus clientes são construtoras, vamos supor. Então, eu quero o KNAI. Você pesquisa, você coloca lá o KNAI de construtoras, com qual faturamento, em qual estado, você coloca todos os detalhes. Aí ele vai te trazer uma listagem de empresas, né, dentro do modelo que você quer. E aí, dentro da própria ferramenta, você faz a régua de comunicação de contatos com a pessoa. Então, sabe aqueles e-mails que a gente recebe?
olá, ou aqueles e-mails com aqueles títulos, né? Ganhe, sei lá, ganhe mais com tal coisa, né? Então, tem uma régua de comunicação de mais ou menos 5 e-mails que você vai fazendo e você vai fazendo o caminho que você ataca as pessoas, né? Então, por exemplo, a Mima é de uma construtora, aí ela recebe lá: olá, você já pensou em reduzir seus gastos na tua construtora? E é tudo personalizado, vai com o nome da Mima, que é o que a gente recebe, vai com o nome da Mima, a gente personaliza esses campos, e aí ele recebe. E aí tem automaticamente, se a Mima abriu, a gente já sabe que ela abriu. Se a Mima não abriu, tem todos os caminhos. E aí, depois de tantos dias, manda a segunda comunicação, terceira, a quarta, a quinta, e para cada interação da pessoa, é uma régua de comunicação diferente, até que essa pessoa devolva para a gente falando: oi, me interessei, eu quero sim conversar com você. Então assim, o que ele fala? Em vez da gente ficar ligando para a pessoa falar não na nossa cara, a gente ataca milhões de pessoas até que uma, né, sei lá, daí tem lá as conversões, uma vai falar: oi, tudo bem? Eu quero saber sim sobre o seu produto. Então, aí que ele diz que a pessoa já volta para você de uma forma já totalmente interessada, ela já passou pela questão de não querer te ouvir. Só que, assim, o nível de conversão, lógico, é muito mais lead para conversão, e a ferramenta, o pessoal, ele faz um acompanhamento com você, dizendo assim: olha, esse título não atrai, tem que mudar o título. Esse texto, não use tal palavra, use tal palavra que converte mais. Então, o outbound nada mais é do que isso. E aí, dentro da ferramenta, tem o CRM que vai alimentando e vai controlando tudo isso. Então, assim, também para dar certo é o tempo, que é erro e acerto, vai entendendo qual é o perfil do cliente, qual converte mais. E também a questão do tempo mesmo, né? Até ficar a roda girar. Então, bem breve, foi essa experiência que eu tive de outbound dentro de uma ferramenta de outbound. Tá? Não sei se alguém quer complementar. Mas vamos continuar aqui, volta. O erro comum... Oi. Então, eu estava até, depois, se quem quiser, eu mando o link ali. Existe até um plano, claro, não deve ter todas essas ferramentas, mas eu estava aqui no Lead2B, tem até um plano gratuito. Eu acho que é legal a gente testar. Para entender. Isso. Existem outras, tá? Existem outras empresas, então é que a minha experiência foi com eles. E assim, você vai na empresa, em cima da mesa de cada uma das pessoas tem um livro Receita Previsível. Então, a metodologia deles é Ipsis Literis Receita Previsível. Então, vamos lá. Um erro comum é a falsa suposição de que os vendedores encontrarão novos negócios por conta própria, com cadastros antigos, muitas calls, com mínimo de ajuda ou de investimento por parte da empresa. Então, foi o que a gente comentou até agora, né? Muita calma, que travou aqui. Vamos lá. Tá. Mesmo que o vendedor seja o power do vendedor, né? O vendedor, nossa, ele consegue tudo, uma hora ele vai travar, porque a gente está trabalhando com pessoas, né? Então, se o vendedor ele faz todas as etapas, e no livro ele separa muito bem isso, né? Mas o vendedor, ele liga, ele fecha negócio, ele tem que manter, ele cuida da prospecção, ele cuida da fidelidade, ele cuida de tudo, não adianta, uma hora ele vai travar. Então, ele também traz no livro, é bem interessante isso, as etapas de cada um, né? Então, assim, quem é a pessoa que só foca numa coisa, só na prospecção, depois a pessoa que vai fechar, a pessoa que vai cuidar do cliente após. Então, isso ele traz bem focado. Até, gente, falando de ferramentas, aí me corrijam, eu sei que a Mima tem experiência, a Nai tem experiência, acho que a Aline também tem. A URD Station é uma ferramenta inbound, né? Eu não sei o quanto que ela tem outbound, mas é uma ferramenta inbound. Então, por exemplo, o RD e a Lead2B seriam ferramentas que se complementariam, né? Não sei. Isso, tá? Depois... o RD é inbound, aí lá você cria as páginas de captura, você cria os e-mails também, dá para criar.
Aí, quando ele atinge uma determinada pontuação, ou, digamos, ele já preencheu um cadastro numa página de levantada de mão, independente do que ele consumiu antes. Tipo, eu quero uma proposta comercial. Aí ele vai para um CRM, se você tiver feito a configuração dessa forma, no caso, tipo, atingir uma pontuação, vai para um CRM. Aí eu nunca trabalhei com a Leads to Be, eu conheço também, mas eu nunca trabalhei. Mas, por exemplo, não sei se dá para ir direto para o CRM da Leads to Be, mas o próprio RD tem um CRM também. Então, independente, vai para a etapa do vendedor entrar em contato, né? Legal. Eu também só usei para inbound, para outbound, acho que de repente dá para você usar alguns recursos, né? Imagino que a parte de tanto as segmentações ali dos contatos, você criar listas, os e-mail marketing e tudo isso, e essa integração com o CRM, acho que dá para usar para outbound também. Inclusive, acho que já... olha só. Não. Eu ia falar que já usamos, mas não. A gente usou para inbound só. Mas eu acho que eles têm integração, os dois, se eu não me engano. Mas só por... A RD tem várias integrações, né? Não só com o CRM deles. Uhum. Então, vamos lá. E aqui, como a direção e os CEOs agravam o problema, foi o que eu também comentei anteriormente, né? Sobre a questão de ter a meta. Aí, vamos lá. Tem a meta. Aí contrata vendedor novo. Aí não dá tempo da rampagem do vendedor novo. Aí o vendedor antigo, ele está lotado. Aí, então, assim, uma coisa que quando alguém entra para fazer esse tipo de trabalho, tem que ter a consciência que vai ter um investimento. Meninas, qualquer coisa vocês me corrijam, mas pelas experiências que eu já tive, vai ter um investimento e tem um tempo para esse investimento. Não é no mês que vem que eu começo a vender, que eu começo a ter a receita recorrente. Então, assim, ele fala, se você não tem qualquer programa replicável de leads, já está ficando para trás na preparação de suas metas para os próximos 6 a 12 meses. Mas ele comenta que, aqui, uma receita previsível leva de 2 a 12 meses para implantação até completar o ciclo de vendas. Então, não é simplesmente implantar, tem que completar o ciclo de vendas como um todo. Então, ele falou 2 meses aqui, mas eu não acredito, eu acho que leva mais, né? Talvez tenham, na grande maioria, eu acredito que leve mais tempo, que 12 meses é um tempo bem conservador e bem previsível também. Cami, deixa eu só complementar uma coisa que ele fala no livro, que eu acho sensacional, e eu acho que é uma coisa que a gente vivencia muito nas empresas. O fato de não ter essa paciência. O fato de, por exemplo, eu vejo que o cara não está cumprindo o período de rampagem que eu quero que ele cumpra, aí eu vou lá e acabo contratando mais. E ele fala assim, nossa, como a gente comete o mesmo erro? Então, você já passou por esse erro, mas no momento de desespero, você vai lá e contrata mais vendedor e quer que ele dê o resultado. Então, essa expectativa de não, essa angústia, eu acho que essa ansiedade de não esperar completar o ciclo. E eu não sei, assim, para a gente que tem essa experiência, a gente vivencia muito. Não ter essa paciência de esperar cumprir o ciclo e ir lá e vai no impulso, contrato e ponto e tento resolver o problema como eu já sei que não funciona. Lógico que a gente entende, né? Olhando a empresa como um todo, a gente sabe, né, que ele não faz isso por maldade, é porque dá o desespero, precisa gerar fluxo de caixa, precisa gerar receita, precisa... Então, assim, a gente entende total isso, né? Então, mas, assim, isso seria um plano a longo prazo. O que seria a curto prazo para gerar receita? Então, uma coisa não ser isso a salvação para o fluxo de caixa. E uma coisa também importante de dizer, que eu lembrei agora, que esse tempo de 2 a 12 meses, também ele leva em consideração o tipo de segmento. Então, se é um segmento mais bem segmentado, bem nichado, tem um tempo X. Um outro que é menos complicado, que as pessoas usam mais ou que elas compram mais pela internet, coisas assim nesse sentido, é um outro tempo. Então, tudo isso tem que ser analisado também. E aqui ele traz... então, aqui ele diz, até tirei print da tela, porque ele diz exatamente o porquê que leva de 2 a 12 meses. Então,
É a tentativa e erro na geração de leads, requer paciência, experimentação e dinheiro. Marketing de conteúdo, que é muito que hoje a gente vê, né? Webinar, artigos, newsletters, e-mail marketing, eventos ao vivo, para você ser referência nessa área. Então, não é simplesmente só fazer, mas tem que criar muito conteúdo. Paciência na construção de uma propaganda boca a boca, que é a maior fonte de geração de leads, né? Então, a partir do momento que as pessoas estão usando e estão gostando, uma começa a falar para outra, né? Vamos supor de um caso bem clichê, Uber. Quando o Uber surgiu, ninguém sabia o que era, todo mundo tinha medo, e aí um foi perguntando para o outro, mas é seguro? Como é que é, né? Aquele medo da mudança. O Cold Calling 2.0 é, de longe, a mais previsível e controlável fonte de geração de novos negócios, mas é preciso foco e espertar. Porque é o seguinte, o que é essa Cold Calling, tá? Dentro das regras de comunicação, na hora que a gente recebe, que a gente pesquisa os canais lá e recebe os contatos das empresas, né, a lista de empresas, recebe assim, qual é o telefone, qual é a pessoa de contato e o telefone. E aí, o que acontece? Antes de fazer a régua de comunicação, a gente tem que ter certeza que a gente vai mandar o e-mail para o e-mail certo. Por quê? Muitas vezes, na Receita Federal, o e-mail que está cadastrado é do contador, e não da pessoa responsável por compras. Então, a gente tem que entender quem é o decisor de compras dentro do meu segmento. Então, vamos supor, dentro da metalúrgica, quem decide ou é o diretor da empresa ou é o setor de compras, porque já é por licitação. Então, alguém vai ligar e vai confirmar, né? Oi, eu sou da empresa tal, qual é o contato de compras? Pode me passar o e-mail dele? Então, já tem todo também um caminho muito, tipo, como você fala. E, normalmente, quem atende é recepcionista, quem atende fala, não, a pessoa de compras é o João, o e-mail dele é tal. Ponto, desligou. Então, essas ligações, tipo, duram 5 segundos. Então, tem a meta, então recebe a lista, faz a ligação, confirma, depois disso, que nutriu esse lead, que vai para essa régua de comunicação de e-mails, tá? Que daí a assertividade é maior, de que a pessoa certa, que decide, vai receber o e-mail. Construir uma metodologia, construir uma motivada rede de parcerias, alto valor e com resultados por muito tempo, que é o previsível. E as relações públicas, excelente sempre que gera resultados concretos, né? Que realmente você tenha retorno da relação, das atividades da relação pública. Alguém? Abrir o áudio? Não? Comece com mais consistência. Então, aqui, ele fala, né, para finalizar, o quanto novos negócios qualificados precisam ser gerados por mês. Então, ele fala para você analisar por dados. Essa é a segunda métrica mais importante a ser controlada depois de negócios fechados, né? Então, o que é um negócio qualificado dentro do que eu experimentei lá na ferramenta. Depois dessa ligação que você entende quem é o decisor de compra e qual é o e-mail para. Então, esse é um lead qualificado, esse é o lead nutrido. Então, quanto mais leads qualificados você tem, teoricamente, maior é a conversão. A quantidade de novos negócios gerados por mês está sendo acompanhada pela direção da empresa? Cultura voltada para resultados. Existe uma linguagem comum e conceitos que também isso é interessante, né? Não está vendendo, não está nada, não dá, vou trocar o gerente de vendas, vou trocar. Só que aí aquela coisa que não ataca no Pareto, ataca para todos os lados, menos no Pareto. Tá, mas em qual etapa do funil de vendas, de conversão, que não está sendo atingido? Às vezes, o problema não está na conversão, o problema está na geração de leads, o problema está na abertura de e-mail, né? E assim vai. Então, atacar no que realmente precisa. Existe uma linguagem comum e conceitos uniformes sobre termos como prospect, leads, oportunidades. Isso eu vejo que há muita confusão nisso, né? Cada empresa lida de uma forma, cada ferramenta lida de uma forma. Então, isso... E ele vai explicando no livro, e aí a gente vai aprimorar, e até para saber o que cada um usa. Então, um dos maiores problemas é a falta de comunicação e mal entendido sobre terminologias e indicadores utilizados. Sim, com certeza, ainda mais quando não são pessoas que lidam diretamente com essa área,
não é fácil entender. É algo que você só aprende realmente vendo. Então, precisa realmente explicar muito claro e às vezes repetir. Eu confesso que eu fiquei muito tempo para entender o funil de vendas, as conversões, onde vinha de entender, reconhecer aonde que estava o furo, né? Qual era o problema, onde é mais lead que eu preciso gerar, é mais visita, é mais o quê, né? Então, é algo que com a prática a gente vai, igual o PDCA, né? Que a gente brinca, com a prática vai indo. Então, aqui no fim do livro, ele fala do fracasso total, então não existem fracassos, apenas oportunidades de aprendizagem. Ele conta a história dele, né, triste, aí é quando ele conta que ele faliu e aí ele entrou na Salesforce para virar o vendedor júnior, e foi quando ele se questionou que o método não ia dar certo, e foi quando ele teve o apoio para poder criar a equipe, então foi quando o Outbound foi criando. Então, aqui ele conta um pouquinho, né? Que em 2003 só existia na Salesforce vendedores caros, com geração de leads, mas com pequenos negócios através de cold calls. Aí ele fez a montagem da equipe de Outbound do zero. Então, a única missão deles era gerar novas oportunidades de vendas em empresas, e eles tinham a regra, né? Que nunca tivessem feito negócios sem usar a cold calling, e podiam usar clientes que já compraram apenas com contas inativas acima de 6 meses. Então, também é algo que às vezes a gente esquece de trabalhar no comercial das empresas. O cliente está inativo, né? Então, é uma coisa que também... quando que é cliente... como é que fala? Quando que é recompra ou quando ele entra como cliente novo. Então, normalmente, também, as empresas usam esse tempo. Até 6 meses, ele ainda é nosso cliente e a gente está trabalhando na recompra. E, a partir de 6 meses, se ele recomprar, ele volta, ele sai da nossa base e ele volta a ser um cliente novo, porque ele não manteve a recorrência. E aí, eles fizeram, né, um monitoramento após 1 ano, principalmente porque eu não vejo que talvez, não sei se eu estou sendo muito conservadora, eu não sei se hoje esses números são reais, assim, porque como muita gente hoje faz, muita gente recebe e-mail, acho que a conversão, o índice de conversão, acho que precisa de muito mais leads para conversão, mas como era muita novidade, eles tiveram os resultados previsíveis de ROI, né, de retorno sobre o investimento de 95%, superaram as metas na rampagem, eles previam quando o vendedor se pagava, então eles já sabiam, até eles trouxeram um número, eu não sei de cor, mas acho que para 100 milhões, depois se alguém souber, mas tem lá certinho. E os sistemas de autogerenciamento. Tá? Fala, Chá. Acho que era de 3 para 100. O vendedor custava 3, ele retornava 100. Se não me engano, era isso. Então, altíssimo, né, gente? Altíssimo. E ele fala de ter a importância de ter os sistemas de autogerenciamento, não depender de pessoas e sim de processo. Então, você olhar os dados num sistema. E aqui ele finaliza, né, que faça da sua falta de dinheiro uma vantagem, né? Desculpas não mudarão a sua realidade, mas objetivos claros, sim. Então, assim, o que eles tinham na Salesforce e que isso gerou o que gerou? Uma pessoa totalmente comprometida, que era ele, focado, 2 ferramentas principais, a própria Salesforce e uma ferramenta de cadastro de empresas, liberdade para vivenciar o papel de empreendedor interno, então ele empreendeu dentro da Salesforce, atitude otimista e compromisso de criar algo que fizesse a diferença na Salesforce. E quando fala desse empreendeu dentro da Salesforce, o que eu entendi é que falaram assim, ok, você tem tanto tempo, a gente vai te dar carta branca, mas que traga resultado em tanto tempo. Se não trouxer, meu querido, né? Então, acho que essa clareza é que falta, e deixar ele fazer, deixa, né? Lógico, com acompanhamento e assim por diante. Mas era isso. Ufa, falei, hein? Muito bacana. Pronto. Bem legal, deu para entender bem, assim, vários detalhes com profundidade, Camila, bem legal mesmo. Ai, obrigada, Dé. Mas eu só fui entender a hora que eu li esse livro, lógico, você entende, mas na prática foi quando eu vivi mesmo, e que, assim, não são flores,
é muito teste, erro e acerto, muito, como tudo, né? No marketing, como um todo, redes sociais, eu acho que é muito isso. Posso tirar uma dúvida? Maiores do mundo. Calma. Fala, Dé. Eu ia te perguntar se em algum momento do livro ele fala sobre ciclo de vida do produto, se ele chega a relacionar alguma coisa sobre o produto, como é a relação do consumidor com o produto depois da venda, ou se ele foca mais nessa parte da venda mesmo, não vai para esse outro lugar. Putz, eu não lembro, mas eu acho que sim, tá? Depois eu vou dar... Eu não lembro de verdade. Fala, Durval. A Salesforce hoje tem um valor no mercado absurdo, né? Ela está entre as mais do número, se me falha a memória, né? Sim, sim. E tudo a partir... Então, assim, aí ele comentou no livro também, me ajudem, que eu não lembro, que a Salesforce era comparada a negócios pequenos, eles não conseguiam ir para negócios grandes, né? Era mais ou menos isso que ele comentou no livro. E então eles tinham que mudar essa realidade também, para eles poderem subir a receita e ter a receita previsível. Eu tive uma experiência com contato a semana passada que me surpreendeu. Pela primeira vez eu recebi uma ligação da Amazon, da AWS. Uma das maiores reclamações que existia nos clientes não se fazia contato com a AWS, era só por e-mail, pelo site, e daqui a pouco eu recebo uma ligação de um comercial da AWS, olha, eu estou vendo que você está participando de nossos eventos, está olhando assim, quer dizer, a Isca, né? A Isca foi o evento, estou aqui à tua disposição, assim, assado. Aí eu, inclusive, comentei, falei, olha, eu tenho uma empresa que também usa muito vocês, tal. Por gentileza, me indique para o seu contato, para a sua empresa, que nós estamos à disposição. E ontem eu participei, e hoje, daqui a pouco, vou continuar também. Outra poderosa que está partindo para o contato é a famosa IBM, chegando na pequena e média. Ontem participei, ela está entrando forte em computação em nuvem, abriu um centro aqui no Brasil, e hoje a palestra vai ser interessante, que vai ser sobre Machine Learning e RPA. Estou muito curioso até para ver se vocês... O material eles estão disponibilizando, se vocês desejarem, eu copio para vocês o material. E interessante, cada palestrante manda seu e-mail, seu LinkedIn, se coloca à disposição. Então, a toda poderosa IBM, né, antes inacessível, está partindo para leads, né? Para embalde. É uma mudança, né? E assim, né, com a questão do machine learning, né, de automação, tudo é muito automatizado, eles conseguem chegar nas menores, né? Porque eles vão ganhar em quantidade. Então, o preço cai, isso, que é o que a gente leu em organizações exponenciais. Porque eles estão comprando pequenas empresas. Pelo que eu percebi ontem, eles estão comprando, estão ramificando e criando pequenas empresas. E o mito IBM para grandes corporações está vindo, está mudando. Inclusive, está indo água abaixo. A IBM está reconhecendo que o mercado é outro. Sim. Quem mais? Ai, gente, tanta gente, ninguém vai falar. Ou não entenderam nada, ou eu falei muito bem. Falou muito bem, você falou bem, e quem já vivenciou isso sabe que na prática é realmente o que acontece, aumenta o vendedor, não se cria um processo, não se cria uma linguagem comum, não dá tempo, joga uma lista de nomes na mesa do pseudo vendedor, e eu digo, uma palavra que hoje não pode mais falar, no HSBC a gente falava TVN, era te vira negão. Hoje Entendi. Não pode ser, não. Hoje tem que ser TVH, te vira húngaro, né? Hoje tem que ser assim, te vira húngaro, tem que mudar isso.
E hoje o processo está muito... Agora, você citou um item que me preocupa, que é como lidar com tudo isso e a LGPD. Quer dizer, porque a LGPD ela está impondo restrição de contato. Como é que você conseguiu meu nome? Quer dizer, se eu não tiver autorizado a ligar, a fazer o contato, existem, não sei quais são os riscos que estão existindo. Nós já tivemos no Brasil casos de denúncias, multas, a NPD já está atuando, mas é algo que a gente tem que passar a considerar, é algo novo no Brasil, é a LGPD. Então, a minha dúvida é, por exemplo, o inbound, me ajudem, marqueteiras de plantão, o inbound é a gente, na hora que a gente dá os nossos dados, a gente se inscreve, a gente está autorizando, certo? A receber. O outbound, que é a minha dúvida, se a gente busca numa lista, não sei se vocês têm conhecimento sobre isso, é como que ficou com a LGPD, né? O que eu sei é com relação ao momento em que a pessoa já chegou em contato com você, né? Ela, por exemplo, entrou no teu site, aceitou a tua política ali dos cookies, dependendo se for um produto digital, ou, por exemplo, quando ela se inscreveu numa lista de e-mail, algo assim. Mas para fazer ligação ativa de prospecção, com certeza, se for, por exemplo, uma lista, por exemplo, comprada, alguma coisa assim, vai ter problemas. Nunca cheguei a lidar ainda com essa situação, mas por isso que é muito mais fácil você trabalhar aquele cliente, seja, né, já consumiu nos últimos 6 meses ou antes, porque daí você, por mais que ele não esteja ativo, você tem essa possibilidade de relacionamento do que você abrir para pessoas novas. De fato, eu não sei exatamente como é que funciona. O Débora, então, o atrair, né, jogar a isca, atrair e obter autorização se tornou hoje mais importante, né? Essencial. Que é o inbound. Que aí ele se torna, exatamente. Né? Olha, a gente já fez, né? Acho que a Camila sabe, acho que já estava dando a consultoria para a gente, né, Camila? A gente fez justamente uma estratégia meio raiz, assim, não comprando contato, nada, de pesquisar no Google mesmo as empresas, tentar achar a pessoa no LinkedIn, achar o telefone da empresa e tal, e fazer essas cold calls aí. E na época eu acho que não estava em vigor ainda a LGPD nova agora. E de qualquer forma também a gente não fazia o disparo de e-mails como primeiro contato, né? A gente ligava, mas justamente acredito que hoje em dia isso não se aplicaria mais, né? E como foi uma coisa menor também, né? Enfim, não era tão expressiva assim, talvez não fosse exatamente um problema, mas não sei, é algo para a gente descobrir, talvez, né? Consultar alguém que entende e trazer essa resposta para o grupo, que acho que seria bem interessante mesmo. Se a gente poderia fazer isso ou não, né? Comprando ou não, mesmo não comprando, querendo ou não, sair ligando, oferecendo, né, um produto, um serviço, talvez não seja... Porque concorda que as ferramentas que fazem isso não morreram. Elas foram encontrar alguma solução, né? Eu cortei alguém. Rô, você? Eu ia comentar só uma coisinha. Ontem, por exemplo, eu recebi um e-mail que daqui a um tempo ele vai ser proibido, que é de ferramenta de remarketing, né? Por exemplo, eu entrei no RD, estava fazendo uma integração, entrei na parte de ajuda, de dúvidas, de como fazer um processo ali, e aí eu recebi um e-mail de uma outra empresa, agora não lembro o nome, que tem um serviço parecido, mas que é de fora do Brasil e está vindo para cá falando: oi, Débora, tudo bem? Você sabia que milhares de pessoas estão saindo do RD Station e migrando para a nossa ferramenta? E é remarketing, né? Existem várias empresas que trabalham com esse serviço. Como que você entra no site de algum e-commerce e daqui a pouco chega no seu e-mail, nossa, exatamente os produtos que você viu. Muitas vezes não é, sei lá, a Lojas Americanas. É um serviço que usa o cache do site da Americanas para enviar esse e-mail para você. Nossa, mas bem agressivo, né? Porque eles citaram até o nome do concorrente, caraca. Sim. Ousados, hein? E é o tipo do e-mail que eu olhei e eu falei, gente, esse e-mail não pode acontecer. Eu olhei, quase que não tenho interesse em usar esse serviço, porque se eles estão agindo dessa forma agora, como é que vai ser depois, assim, né? É de uma agressividade altíssima, assim, de como fechar negócio. Então, com certeza... Queimando, né?
sim, acaba se queimando. E com a LGPD, com certeza, isso vai ser uma prática que fora do Brasil já não pode acontecer, já tem vários países com regulamentação, e vamos ver como é que vai ser aqui, né? Ô, Camila, a Camila estava comentando da ação raiz que vocês fizeram, né, no Google e tudo. Até a minha esposa, Camila Lorenz, estava comentando sobre isso, sobre uma ação que para eu utilizar aqui, né? E o que eu vejo, né, na verdade, assim, o que eu estou vivendo hoje, né, como empreendedor, esse posicionamento no Instagram, nas redes sociais, ele é muito importante realmente, e esse relacionamento está presente nos pequenos posts. Então, uma empreendedora posta lá sobre uma mesa de madeira que ela está fazendo a entrega, o quão importante é você se relacionar naquele momento com ela, parabenizar pelo móvel e tal, porque isso abre um relacionamento virtual, até mesmo de quem você não conhece na sua rede social, trazendo essa abertura para esse contato, para a sua rede social e etc. Né? Então, eu acho que muitos caminhos vão ser trazidos para a gente de grandes empresas, mas nós que somos pequenos empreendedores, a gente vai cavucando com a unha e encontrando caminhos, né? E aí vem os grandes e trazem uma solução de volume, com uma quantidade grande de leads aí que ajuda bastante a gente. Mas nesse momento que eu estou vendo uma grande diferença de posicionamento na rede social e relacionamento. Isso eu acho que está abrindo oportunidades, né? Sem dúvida, né, Ju? Eu acho que isso, essa prospecção, é quando ele fala sobre estar presente, sobre se relacionar, gerar conteúdo, isso tudo na rede social. Só queria fazer uma observação, Nai, me ajude. Eu acho que uma técnica que agora as ferramentas, principalmente as ferramentas de disparo de e-mail, elas estão usando você pode até disparar o e-mail, mas ele tem que aprovar o recebimento ou aprovar o cadastro dele, autorizar que você está... Tipo, ele criou uma chave de autorização para que você possa continuar recebendo esses e-mails. Isso, eu passei por uma experiência... Depois? Oi? Tipo um opt-in depois que já manda o primeiro e-mail, isso? Não, isso. é antes, na verdade. Eu passei por uma experiência... Não recebe, Nai? Não, é uma ferramenta de disparo de e-mail. E a gente subiu uma lista de e-mails lá para essa ferramenta, e quando a gente foi enviar o primeiro e-mail, ele não deixou a gente mandar, porque as pessoas precisavam aceitar o recebimento desses e-mails. Então, a própria ferramenta, ela gera um e-mail de aceite e envia para essas pessoas, para que só quem clicou no OK, eu aceito receber esses e-mails, vai receber os e-mails que eu vou mandar a partir de agora. Então, assim, a sua lista cai drasticamente, né? Geralmente as pessoas não prestam muita atenção nesse tipo de e-mail. Tipo, olha, a empresa tal quer se conectar com você e aí você tem que clicar aqui para aceitar. Então, cai drasticamente, é uma grande perda, assim, na questão de contato, né, com as pessoas. Aí eu estava até lendo aqui, enquanto vocês estavam conversando, estava procurando essas questões da LGPD, se ela acaba com o outbound, como que a gente trabalha com isso. Eu achei uma matéria bem interessante, depois eu posso mandar o link lá no grupo para vocês darem uma olhada, e aqui ele diz que, na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados surge como uma medida que visa com que as empresas sejam regulamentadas e que elas gerenciem os dados e a privacidade das pessoas. Então, o que o LGPD vai fazer? Ele não vai matar o outbound, você ainda pode fazer, mas você tem que se adequar às regras dele. Então, o que ele diz? Se você conseguir ligar para a empresa, ligar para um responsável e perguntar se ele quer receber, ele fala, não, tudo bem, pode mandar no e-mail, ok, você tem esse consentimento. A partir do momento que você tem o consentimento da pessoa, claro, com a pessoa sabendo exatamente qual é a empresa que vai entrar em contato com ela. Então, eu, Nayara, sou uma empresa e eu quero entrar em contato com você para te mandar um e-mail, para te mandar uma newsletter, ok, a pessoa consentiu. Se eu peguei esse dado e entreguei para a Mariana, eu já estou errada. Não é a Mariana que vai entrar em contato, é a empresa Nayara, não a empresa Mariana. Então, assim, tem várias... que antes era comum, né? Essa prática de troca e eu tenho uma parceria. Então, são
10 empresas aqui que trabalham juntas, cada uma recolhe as suas listas e depois junta tudo e todo mundo manda para todo mundo. Né? Não pode mais. Então, assim, você tem que só conseguir o consentimento da pessoa. É uma matéria bem longa ali, ele diz várias coisinhas, mas depois eu posso encaminhar o link lá para vocês darem uma olhadinha. Hein, Durval? Agora você entendeu por que a Amazon te ligou, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Eles já estão lá na frente, meu amigo. Então, mas aí isso muda totalmente a estratégia do outbound, porque aquela ligação de nutrir o lead, que é de 5 segundos, só de saber qual é o nome do comprador, qual é o e-mail, não é mais 5 segundos. E aí cai a quantidade de leads nutridos. E aí já... Bom, vamos lá. Quando que o capa laranja foi feito? Porque será que o capa laranja, o livro capa laranja, não é já atualizado? Acho que foi no final de 2020 que ele saiu, né, Aline? Então... Foi. Talvez. Bom, 8 horas, como comprometida, a gente sempre acaba no horário, né? Que eu sei que já tem reuniões aí Desculpa, gente. Desculpa, meu computador travou aqui, aí eu só fiz assim. Sim, ele foi lançado no final do ano passado. O meu não chegou ainda. Eu até peguei o PDF com a Nai, mas quando chegar a versão atualizada, é para chegar até amanhã. Aí, na próxima Kumbuka, eu falo para vocês o que eu vi de diferença em quantidade de páginas, adição e tal. Legal, legal. Gente, vamos só, Nayara, super Nayara, vamos tirar uma fotinha? Para comemorar esse início? Vou fazer igual a Débora faz, né, Débora? A Débora não perde um... Débora é ótima. Todo mundo sorrindo, atenção. Atenção! 2, 3 e... Foi. Esqueci de pôr o bigode. Gente, então é isso. Para quem é a primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês continuem com a gente, tá? É muito rica essa troca de informações, de experiências. Então é isso, tá bom? Beijo! Excelente, todo mundo tira sarro que eu falo, excelente final de semana, mas hoje ainda é quarta, mas excelente final de semana. Beijo, gente. Beijo, gente. Até mais. Obrigada. Tchau, Chá. Tchau, Du. Tchau, galera. Até mais. Tchau. O Pitbull.